É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Vamos aqui, pessoal, com o Globo Esporte de hoje, 19/8, atualizando as últimas informações do Cruz Maltino Vasco, que vive um excelente momento, né? Um momento de confiança. A equipe acabou de golear aí o Santos por 6-0 numa partida, acho que se eu não me engano aí, não, colocando na ponta da caneta aí a melhor partida do Vasco no ano. Tudo deu certo, o Felipe Coutinho, o ataque do Vasco, o meio-campo do Vasco, tudo deu certo. Agora o Vasco pensa já no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Globo Esporte, vamos aqui com as últimas informações. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso é muito importante, ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Agora bora para o conteúdo. Amanhã, pelo Brasileirão, contra o Juventude em Caxias do Sul, jogo atrasado da 14ª rodada, para aproveitar a boa fase, para embalar depois de meter 6 no Santos. É ou não é, Camila Barbieri? É isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Vasco treina hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro e à tarde, então, segue viagem rumo a Caxias do Sul para fazer esse jogo que é atrasado, né? Da 14ª rodada. Para esse jogo, viu, o Fernando Diniz não vai poder contar com o Jair Volante, porque ele tem que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas em contrapartida, ele vai ter o retorno do Verratti. Esse já cumpriu a suspensão no jogo do Santos, então, portanto, ele está à disposição. No finalzinho da manhã, o Vasco também anunciou a contratação do Andreas Gomes, que é um atacante de 22 anos, que já estava no Rio de Janeiro desde a semana passada, né? Mas ele precisou fazer exames para afinar tudo certinho e assinar o contrato com o Vasco. Como está tudo certo com ele, ele veio do Rennes, da França, então assinou o contrato de empréstimo até a metade do ano que vem. Ainda nesse sentido de reforço, viu, tem um nome que está no radar do Vasco, o meio-campista Matheus França. Ele foi revelado pelo Flamengo em 2021, quando subiu da base para o profissional, e fez parte do elenco do Flamengo naquela conquista da Libertadores de 2022. E em 2023 foi vendido ao Crystal Palace, que é o time que ele está atualmente. Mas ele não conseguiu fazer uma boa sequência por lá por conta do excesso de lesões na coxa e também nas costas. 19 partidas apenas disputadas com a camisa do clube inglês. Se der tudo certo com ele, deve vir com um contrato de empréstimo ao Vasco. A ver ainda essa negociação se vai se firmar, Escobar. Valeu, Camila Barbieri, com as últimas do Vasco pra gente. Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o Mundo Ed, atualizando as últimas informações do Vascão. O Vasco que vive um bom momento até aí no Campeonato Brasileiro. Pessoal, venceu o Santos aí por 6-0. E vamos aqui com o Mundo Ed. Pessoal, se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, o Globo Esporte que vocês acompanharam de hoje é o 19/8, o dia de hoje. Aí, se não é, pessoal, ativar, se não ativou o sininho das notificações, ativem, que é muito importante para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A gente acabou de ver aí, ou vai ver nesses próximos dias, o patrocinador master do Flamengo, o valor que vai pagar, vai aumentar ainda mais a distância que o Flamengo tem em relação aos demais, né, em termos financeiros. Quem consegue acompanhar um pouquinho aí é o Palmeiras, né, em termos de arrecadação. Mas tirando esses dois que se organizaram, mais a gente tem o Botafogo, que ora o John Textor vai ali, compra o Almada, compra o Luiz Henrique e consegue 2 títulos de muita expressão, né? O campeonato Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. E aí depois, no campeonato mais importante,
da história do Botafogo, que é o Campeonato Mundial de Clubes, ele vende esses dois principais jogadores. Então, não sei até que ponto esse investimento vai perdurar, vai continuar. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que o Vasco pode, sim, jogar de igual para igual contra o Bahia, contra o Inter, contra o Red Bull Bragantino, contra o Mirassol, contra o Grêmio, Fluminense. Eu acho que pode, como aconteceu ontem contra o Atlético, contra o Cruzeiro. Cruzeiro até também tem um desses mecenas lá que bota dinheiro e que pode ser Atlético Mineiro, com certeza. Então, assim, é só questão mesmo de concentração, estratégia de jogo, os principais jogadores jogarem aquilo que sabe, aquilo que pode, terem confiança, né, no trabalho. Ontem eu estava assistindo o jogo e o repórter, né, que fica ao lado do técnico, Fernando Diniz, né, dos técnicos. Ontem o Kleber Xavier, que foi mandado embora, e o Fernando Diniz falava que o Fernando Diniz estava bravo, porque estava xingando, porque nos primeiros 15 minutos o Santos era melhor do que o Vasco. Só que aí o Vasco, no talento, né, jogada muito bem trabalhada, e no talento, e excelente cruzamento do Nuno, que estava lá próximo da área, que é onde o meia tem que jogar, é próximo da área. Ele fez um belo cruzamento e o Piton fez o gol de cabeça. E aí, a partir daí, só deu Vasco, embora o primeiro tempo tenha terminado com um placar mínimo de 1-0. Segundo tempo, muito parecido também. O Santos começa melhor, desperdiça 2 oportunidades, mas tem aquela máxima de quem não faz, leva. E o Vasco, em 18 minutos, em 20 minutos, fez 5 gols e aplicou uma goleada gigantesca, sonora, que com certeza absoluta deve estar refletindo muito positivamente ao Vasco da Gama, né, que se prepara, já tem que esquecer e se preparar para o próximo desafio, que é o jogo contra o Juventude. Mas lá no Santos deixou um estrago gigantesco. Não só aquilo que a gente viu ao vivo pela televisão, né, o choro de alguns jogadores, a dispensa, né, a demissão do técnico, que é um excelente cara. Eu trabalhei com ele quando o Tite foi técnico do Palmeiras, tive uma relação excelente com ele, um cara boa índole, bom caráter, tudo, mas ele foi a vida inteira auxiliar. Não sei se ele estava preparado para ser técnico, né? Não sei se ele está pronto para ser técnico de um gigante como é o Santos Futebol Clube. E aí, mesmo vindo de 2 vitórias importantes, ganhando do Cruzeiro lá no Mineirão, ele foi dispensado. E sem dúvida nenhuma, hoje a cidade de Santos, o Santos como um todo, está devastada, assim como nós vascaínos estamos felizes e comemorando. Só que o campeonato não acaba, não para. É preciso repetir no meio de semana, porque eu não sei, eu não olhei aqui, posso até olhar quando é o jogo. Se vocês puderem me escrever aqui para me ajudar. O jogo do Vasco contra o Juventude, eu sei que no domingo
é o jogo da televisão novamente, às 4 horas da tarde, Corinthians e Vasco. Aliás, Vasco e Corinthians, porque o jogo é em São Januário. E eu não sei se é quarta-feira, né? Muito obrigado, Vitor. Valeu, obrigado. É quarta-feira, um jogo dificílimo, e é necessário que o Vasco repita. Eu não estou pedindo para o Vasco repetir o 6-0, não, tá, pessoal? Mas é que repita a boa atuação e que jogue com a mesma vontade, com a mesma disposição, que crie as oportunidades. E aí o futebol ele se encarrega de dar o melhor resultado, né, para aquele que se apresenta melhor. Eu não tenho a menor dúvida que o Vasco é melhor do que o Juventude, mas é muito difícil jogar lá no Alfredo Jaconi. É muito difícil. E, independente se o Vasco tem um jogo a mais, um jogo a menos, é importante ganhar, é importante fazer ponto, se afastar ali dessa zona de rebaixamento, né, que é um lugar que incomoda muito aos torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tem muita coisa boa para a gente falar, né, em relação ao que aconteceu durante os 90 minutos. Né? Uma movimentação gigantesca do Felipe Coutinho, né? Claro que quando o jogador faz gol aparece um pouco mais, mas ele vindo buscar a bola, distribuindo o jogo, né? Driblando. É isso aí, torcida do Vascão, e bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Matheus França, alvo do Vasco, encantou o Textor e foi campeão da Libertadores pelo Flamengo. Meia sofreu com lesões no Crystal Palace, que tenta emprestar o jogador. O Vasco tem um novo alvo nesta janela de transferências. Trata-se do meia Matheus França, que pertence ao Crystal Palace da Inglaterra. O jogador foi revelado pelo Flamengo, fez parte da conquista da Libertadores de 2022 pelo rival e encantou o John Textor, dono do Botafogo, antes de sair do Brasil. O nome foi indicado para a direção do Vasco pelo treinador Fernando Diniz e pelo diretor técnico Felipe. O departamento de futebol do clube acredita que ele pode jogar em qualquer função do ataque, principalmente como um meia atacante ou segundo atacante. França estreou no profissional do Flamengo no fim de 2021, na penúltima rodada do Brasileirão contra o Santos, no Maracanã. Badalado desde cedo, ele era cotado como uma das grandes promessas da base rubro-negra, na qual foi campeão do Brasileiro Sub-17 em cima do Vasco, e da Copa do Brasil Sub-17. Ele também conquistou a Sul-Americana Sub-15 pela seleção brasileira. Em junho de 2023, França apareceu em uma lista de jogadores mais promissores do planeta, ao lado de Andrei Santos, Hendrick Estevão e Vitor Roque. Com Dorival Júnior, Matheus França recebeu muitas oportunidades e se tornou uma presença frequente entre os titulares do time que disputava o Brasileirão em 2022. Enquanto o foco rubro-negro foi a Libertadores e a Copa do Brasil, ambas conquistadas pela equipe. Ao todo, o meia marcou 6 gols em 23 partidas pelo profissional na temporada. No ano seguinte, ele ganhou moral com Vitor Pereira, que não durou muito no Flamengo e perdeu espaço com Sampaoli antes de ser vendido. Matheus França é da geração 2004 do Flamengo e era uma das principais promessas da base. Ele estreou no profissional em 2021 com 17 anos, bem nas últimas rodadas do Brasileirão, mas em 2022 foi quando ele ganhou uma sequência no profissional. Ele teve uma fratura na fíbula em abril de 2022 e ficou 3 meses fora, mas voltou logo marcando um gol contra o Tolima na Libertadores. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro do que acontece com o Vascão. Valeu!